Fala, meus amigos! Estamos começando aqui mais um Multiforma Podcast. Te agradecer mais uma vez por permitir que a gente possa entrar na sua casa aí levando a palavra de Deus, né, Diel? Coisa boa. Privilégio mais uma vez. Estamos chegando quase no 30º episódio, hein? Segundo o nosso produtor Jean. Já nem lembro mais qual a numeração dos episódios, mas quase 30º episódio. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. Ebenezer. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. Muito obrigado você por estar acompanhando a gente ao longo desse, agora mais de um ano, né? E mais uma vez estou aqui com meu irmão, meu parceiro, meu amigo Adiel. Tiagão, meu amigo Nelson. Eita, glória! Quem é sabe, quem é entende. Só quem está aqui que vai entender essa piada. Depois a gente vai esclarecer melhor. Fala, galera, é um prazer muito grande mais uma vez estar com vocês. Privilégio de poder entrar na casa de vocês. Tá falando um pouco de Deus, tudo que Deus faz na vida da gente, testemunhos, maravilhoso sempre. Que possamos ter um bate-papo mais uma vez abençoado, né, Tiagão? Isso aí, estou aqui vendo a ficha técnica do nosso convidado. Ó, nosso convidado, ele é escritor, psicanalista, teólogo e, acima de tudo, pastor, esposo. Antes de a gente apresentá-lo, o Adiel já vai dar aquela dica famosa para todo homem casado que vem aqui nesse episódio. Daqui a pouco ele vai falar, mas Adiel vai apresentar o nosso convidado. Mas antes você vai falar dos nossos patrocinadores, nossos companheiros, nossos amigos. Poxa, não poderia esquecer, né? Aqui, ó, Café de Pote tem sido um parceiro nosso aqui, quase desde o início desse programa. Tem nos acompanhado, tem nos abençoado. Amém. E tem abençoado os nossos convidados também e quer abençoar a sua vida também. Então, se você tem a oportunidade e quer experimentar essa maravilha desse café aqui, pode ficar congelado 3 meses no freezer, no congelador, que dura. A Adiel fala que não dura isso tudo não. Não dura não, porque acaba antes. Acaba antes, né? É maravilhoso. Se eu não me engano, mais de 5 sabores. Delícia. Só você entrar lá no Instagram deles, café de pote, café de pote. Eu nunca me lembro desse Instagram. Mas só jogar lá, café de pote, que você vai ver essa marca aqui, ó, e você vai ter a oportunidade de adquirir esse produto maravilhoso. Doce Alegria. É nóis. Nosso parceiro. Esse sim tá desde o início, desde o primeiro episódio, desde do projeto inicial desse programa. Tem acreditado também nesse projeto. Amém. Doce Alegria, que fica na Estrada Mineira, número 1587, Correias, Petrópolis, Rio de Janeiro. É a loja mais completa da região, hein? Vai lá, Estrada Mineira. Cheguei, Brasil. Faltou falar Brasil, Thiago. É verdade. Cheguei, falou Brasil. Tudo, falou cheguei, Brasil. Mas é a loja mais completa. A gente sempre fala, e você vai encontrar a loja igual a Doce Alegria. Mais completa do que ela, difícil. Doce Alegria e Café de Pote. Privilégio ter vocês como parceiros nossos, amém, né? Amém. Agora, nosso amigo, nosso irmão, eu vou apresentar nosso convidado. Sem mais delonga, né, Thiago? Depois dessa lista de apresentações aqui, ó. O Nelson chegou empolgado. Ó, escritor, psicanalista, teólogo, pastor e esposo, né? Pai. Que benção, hein? Antes, eu vou dar um toque. Não esqueça de falar da esposa, do filho. Vai se apresentar e falar, minha esposa, um beijo, filhão, um beijo, para depois não puxar a orelha. Elas brigam depois, pastor. Seja bem-vindo, pastor Adilson. Salva de palmas, pastor Adilson. Vocês são doidos aí de me convidar, gente do céu. Primeiramente, obrigado aí. Podcast multiforma. Mas fazer uma pergunta a vocês. Por que multiforma? É baseado no texto de Paulo de 1 Pedro, né? Multiforme sabedoria de Deus, multiforme graça. É multiforme, né? Mas a gente quis dar uma contemporaneidade da palavra, né? Que isso, até porque já tinha outro podcast já registrado com esse nome também. Entendi. A gente sentiu de Deus. Mas muito obrigado, né? Quero já agradecer primeiramente ao papai lá em cima, né? Permitido a gente estar aqui com a agenda bem adaptada realmente, e agradecer vocês pela confiança e lembrar aqui, né? Já quero falar rapidinho que esse livro aqui eu já vou mencionar as duas pessoas, que é a minha esposa, Marisa, que o prefácio do livro é dela. A gente tem chance de ter colocado outras pessoas, mas a melhor pessoa para falar da gente é a nossa esposa. E também a capa, né? Aqui está uma capa que foi o meu filho. Meu filho desenha muito bem
né, não porque eu sou o filho do Felipe, mas ele, inclusive, está na faculdade e a arte das camisas da faculdade da UCP, da área da arquitetura, é ele que desenha lá. Então, assim, um menino que Deus tem nos dado essa graça, essa bênção. Então, estou aí sou pastor presidente da comunidade evangélica Cristo em Nós, da Secrim, que completou 18 anos. Não sei porque vocês não apareceram aqui, mas alguma falha, né? Mas na próxima, com certeza, né? E a gente aí está lançando o primeiro livro, né? Primeiro livro de muitos, né? Que a gente está assim, tendo esse privilégio, essa oportunidade de estar lançando. Esse livro fala sobre? O Reino Invertido. Esse fala sobre o Reino Invertido. E a gente fala porque aquele que morre é que está vivo, né? Parece que estamos tristes, mas sempre alegres. Então ele faz a proposta de uma mensagem que desafia a gente a ter uma direção da mensagem que Jesus pregou. Às vezes você aceita Jesus, mas não aceita a palavra que ele pregou. E a palavra que ele pregou é justamente esse reino que vai de choque aos fariseus, aos religiosos, se a gente não exceder. E a mensagem do reino, que é a mensagem em Mateus 24, então o evangelho do reino será pregado a toda criatura. Então a gente pode estar pregando algo que não seja o evangelho do reino. E como fazer para adquirir? Deixa aí para a gente aí o telefone. Eita. A gente tem ali, o Jean vai me ajudar aí a botar nosso contato. Nosso telefone é 24 99206 4774, 24 99206 4774. E você pode passar aqui na Secrim também, se você preferir. A gente tem aqui liberado em horários de culto, quarta e domingo, né? E aí tem também no Instagram. No Instagram você pode mandar um direct ali, que é @pastoradilsonluiz, nosso contato pessoal ali, a gente manda para vocês. Isso aí, eu estou vendo aqui no Instagram do senhor, só repetindo o arroba do pastor Adilson Luiz, com Z no final. Lá tem um link, pastor, do WhatsApp para adquirir o livro, né? Você pode mandar mensagem, como ele disse, tanto pelo direct, quanto pelo link ali na bio dele, para você adquirir esse livro aqui, O Reino Invertido. Ou aqui na Igreja Secrim, que o endereço qual é? Estrada União Indústria, 5070, número de 1 a 5, aqui no Correias Mal. Isso aí. Acertei então, pela primeira vez. Secrim, aqui no Correias Mal, esse shopping aqui de vidro, aqui, logo após a entrada do castelo. A entrada do Castelo São Manuel. Você pode vir aqui nos dias de culto adquirindo, ou no Instagram do pastor Adilson. Eu estava impressionado com a capa aqui, que realmente ficou lindo. Uma pegada de Stranger Things aqui, do seriado lá da juventude, sabe o que é sobre esse reino invertido aqui. O mundo lá é o mundo invertido, né? A gente chama de reino, né? Porque aí o mundo ali tá te levando para o mal. E aqui você leva para a ideia do bem, daquilo que está elevado, né? Hoje, quando você fala em sombra, você fala assim, você pega o Velho Testamento, ele te dá uma ideia de sombra até que a realidade seja revelada, né? Então a gente pode estar entendendo, né, as mensagens como enigma, né? Porque o próprio Senhor disse assim, a vós é dado conhecer os segredos do reino. Então você vê que para a multidão, às vezes você olha o amplo da multidão, ela não recebeu a mensagem, mas os discípulos, né? Por que o Senhor está nos explicando dessa maneira a parábola e para eles o Senhor fala desse jeito? Aí ele falou, a vocês é dado conhecer o reino. Então a gente esclarece muito aqui as chaves que vão virar, né, essa questão. Aí tem vários capítulos, a gente pode ir conversando bastante, a lei do reconhecimento, paternidade, né? Hoje eu dei eu tenho também dentro do meu Instagram, de segunda a sexta, de 7 às 7h30, eu faço um devocional. Em todo lugar que eu estiver, andando de cá, hoje fiz correndo ali na Praça da Liberdade, mas na praia, fiz um da praia, né? E aí começo com sempre uma revelação, né? Jesus afastando um pouco da praia, aí eu subi numa pedra que estava um pouco distante, né? Então eu comecei a falar do que é ambiente da água, do que é a multidão, do que te aperta e do que você se separa e da mensagem que você entrega. E você vai dissecando ali,
Segunda-feira a gente falou muito também sobre, e de novo foi Jesus a Cafarnaum. Deus é Deus de uma nova chance. Deus é poderoso para te dar uma outra oportunidade. Aí você vê os 4 indo. Será que eles estavam indo porque de novo? Então será que eu perdi a primeira e estou disposto a fazer tudo, ainda que eu tenha que descê-lo pelo telhado para não perder a segunda? Então aí eu vou dando algumas coisas ali. Então é isso aí, o reino invertido. E contra a maré, vocês estão quietinhos? O nosso papel aqui é fazer como o senhor fala, né, Tiagão? Receber. Antes de a gente começar a gravar esse episódio aqui, a gente já estava num podcast de 40 minutos mais ou menos aqui, que poderia ter tido uma câmera escondida aqui pra gente... Aí jogar. Que saiu o Nelson, né? É, aí que surgiu o Nelson. Conta o Nelson pra você que está aqui curioso ouvindo. Então, estávamos eu e o pastor Adilson conversando, e o Tiagão veio chegando e falou, chegou o Nelson. Eu falei, cadê o Nelson? Falei, o Nelson, é o pastor Tiago. Cara de Nelson. Quando eu não sei o nome, eu falo, o Nelson tá aí. Então tem bastante Nelson. Tem. Nelson. Como é que chama? Eu não sei, Nelson. Uma hora eu vou acertar. E hoje, Tiagão, um privilégio, né? Que o estúdio é na Secrim, o qual nós estamos gravando com o pastor da igreja. Agora, oficialmente, agradecer o senhor por nos emprestar, ceder esse espaço para nós aqui. Muito obrigado. Eu apertei o Jean para mandar me chamar, senão eu ia botar vocês para fora. Não, brincadeira. Não. Já é bênção. Muito obrigado aí, já oficialmente agora, por essa oferta que o senhor fez na nossa vida, nesse ministério aqui. Tenho certeza que aquilo que a gente não puder retribuir, tenho certeza que o Senhor vai retribuir na vida do Senhor, do seu ministério, nessa igreja, nessa casa, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a esse privilégio, né? Porque a gente está tendo essa oportunidade, né? De estar falando um pouquinho de um livro, e eu estou recebendo muito feedback, né? Esses dias aí que mexe com a gente, a Noélia, ela trabalha como jornalismo, então ela deu um feedback assim fabuloso. Gente que começou a ler, chorou. Ontem à noite uma pessoa da igreja, pastor, amei teu livro, que maneira de escrever. E aí, já terminou? Não, eu vou num lugar e eu volto. Eu vou e volto, eu não estou conseguindo avançar. Eu tenho que ler para entender, para pegar de novo o que Deus está falando. Então assim, eu acho, não é porque atinge, né? Eu vou dizer a você, vou te garantir que vai atingir 100%, não. Mas às vezes vai ser o que você precisa ler naquela hora, né? Então essa cultura da leitura, ela é importante. Não é um livro tão grosso, né? Não. Quantas páginas tem mais ou menos, você lembra? 120 alguma coisa. Deixa eu ver aqui, se você tem um hábito de ler, isso aqui você lê em 3 dias. Fiz uma boa pergunta que eu não tinha olhado aí. No máximo. Mas se você não tem um hábito de ler, em uma semana você consegue terminar esse livro aqui. É o que eu disse. Eu tô falando sem ler ainda o livro, hein? 120. Não, 4 horas, se você pegar, você lê. Quem tem um hábito, então vai ler rapidinho. 4 horas você lê. Esse é o livro, pra gente terminar nessa parte do livro, daqui a pouco a gente volta nele de novo, mas esse é um livro que fala especificamente sobre essa mensagem do reino invertido, né? É porque você pode se mover pelo medo ou pelo amor. Então ele vai na contra daquilo que é lógica, né? O reino, a proposta é o ministério de reconciliação. Ninguém quer se reconciliar. A gente vai trocando de pessoas, descartando, ao invés de recuperar, né? Então o reino invertido, ele te dá espaço para muita coisa, mas não te dá espaço para impor o que você acha. Não é democrático, ele é teocrático. Ele te confronta a você andar pelo que Deus quer, não pelo que você acha ou pelo que você deduz. Às vezes a pessoa vem falar de Bíblia, eu penso assim, eu falo, irmão, então você está errado, você não precisa de Bíblia. Então ele vai batendo nisso, a porta estreita, né? É um reino que não precisa ter muito, um reino de honra. Então o reino de Deus está próximo. É a gente realmente ser impactado por essas chaves que virando, né? É interessante que a chave não liga no céu, né? A gente pensa assim, a chave vai ligar onde? Não, ela liga na terra. Aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Aquilo que é desligado na terra é desligado no céu. Então, o que você movimenta aqui, acontece lá. Então, ele vai te dar aí essas noções, né? Um ponto assim que o pessoal está falando bastante é o primeiro capítulo, capítulo 2 também, que é paternidade. A gente pode falar um pouquinho hoje. E também a lei do reconhecimento. Tudo que você precisa já está em você, aguardando você reconhecer. E às vezes a gente anda reclamando do que Deus já te deu,
porque você não viu o que tem. É aquela, o que você tem em casa, né? Ah, não tem nada não. Ah, não, meu Deus, lembrei. Tem um azeite numa botija. Então vai lá, fecha a porta. A gente quer ajuda e Deus quer te dar orientação. A gente me ajuda. Não, o que você tem em casa? Faz isso. Vou te dar uma instrução. Então dali você vai. Então esse livro a gente trabalha muito esse reconhecimento, né? Aquela mulher... Ser grato por aquilo que você tem, né? Quando aquela mulher de Serepta recebe Elias, ela fala assim, segundo o teu Deus já sabe, então ela reconhece o Deus dele, que eu não tenho nada em casa. Então primeiro ponto é ela reconhecer o Deus que você está servindo. Ela não tinha tudo para desfazer de Elias e do Deus dele. Então, à medida que ela reconhece, ela começa a ter a atenção de Deus. 2 ladrões, né? Um queria sair, o outro... A Bíblia diz até que os 2 estavam reclamando. Só que um na cruz foi tocado. Ele falou, peraí, eu vou mudar. Então, a cruz é a maior mensagem que tem o reino. Porque a gente pode pensar, a cruz é justa ou injusta? O que vocês acham? Justo. Injusta. Eu também acho injusta. A primeira coisa que solta é isso, que ela é justa. A gente fala que Jesus merecia. Ah, não, é injusta. Sim, entendeu? Sim. Mas se tratando dele, não, ela é injusta. Não, até alguns chegaram a falar para mim, não, a cruz é justa porque Jesus merecia. Não. Ela só teve poder de salvação porque ele não merecia. Porque senão qualquer um morrendo resolvia o problema do pecado. Sim, exatamente. Não era qualquer um que tinha. É justa para nós que merecíamos. É justa para nós, para ele. Então, assim, por que nós reclamamos quando estamos sofrendo uma injustiça? E estamos brigando pelo direito? Então, o amor esfria, é como eu vou falando, hein? O amor esfria quando o direito, ele fica sendo gritado em nós. A gente briga pelo nosso direito. Então, o amor de muito está esfriando porque a gente está se valendo do direito. Então a cruz ela é injusta. Então a mensagem da cruz é a injustiça da cruz. Mas sendo injusta, ele não foi obrigado a estar ali. Porque o problema da mensagem que a gente carrega, contrário do reino, é que a gente, eu estou sofrendo isso, mas eu mereço, tá bom, é injustiça. Então, mas você está, na verdade, achando que está sendo obrigado. Ela precisa ser voluntária. E ela não pode ter justificativa ou reclamação. Então ele não abriu a boca. Porque ela deixaria de ser cruz se ele estivesse se justificando ou se defendendo. Então, se você está sofrendo uma injustiça qualquer, o primeiro ponto que você tem que fazer é não se defenda. Não se defenda. Deixa eles falarem. Então, e a alegria da cruz, a alegria por poder passar. Por isso Paulo fala de ser participante do sofrimento. É igual você, como é que você está cheio do Espírito? A gente pensa que é recebendo. Não, é buscando. É falando. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, em cânticos espirituais. Quando que eles encheram do Espírito? Haviam apanhado Paulo e Silas na prisão, começaram a orar e cantar. Né? Você viu como é que Deus visita a nossa igreja? A gente começa a se soltar, porque aí nós estamos se enchendo, entendeu? Colocando o que está dentro de nós, manifestando a glória da alegria do Senhor. É isso que o senhor falou, tem realmente muita verdade, né? A palavra é enchei-vos. Enchei-vos. Uns aos outros, né? Como é que a gente enche uns aos outros? Falando, né? Falando. É o que o senhor está fazendo agora, né? A pessoa explicou para nós também. Porque você pega assim, a Bíblia, ela fala o quê? A fonte doce e a fonte salgada. Então, a gente está fazendo células, esses dias foi o detox. Mas justamente isso. Pensa em fazer um jejum de nunca falar, durante um período, não falar mal de ninguém, não denigrir a imagem de ninguém, não ridicularizar ninguém e falar coisas boas o máximo que você puder. Aí você vê isso o tempo todo na palavra, né? Porque ela fez pensar nas coisas lá de cima. Né? A boca fala do que é o coração. Não saia palavras torpes, palavras de chocarrice, porque o Espírito Santo se entristece. Então, na verdade, você pode dizer, eu tenho o Espírito Santo, eu fui selado, mas ele não anda se manifestando, porque ele se entristeceu, é como se ele fosse facilmente ofendido, no sentido de que, quando você despreza um irmão, você entristece, e aí você não vê a manifestação dele. Então, assim, a pessoa que nós precisamos agradar
é o Espírito Santo de Deus. Aí foi quando virou lá na Assembleia lá da Ebenezer, lá, que foi meu início da jornada, né? Então nós vamos chegar lá agora. Vamos fazer a pergunta-chave, né, Tiagão? Vou deixar o Tiagão fazer a pergunta, que ele tem sempre essa perguntinha-chave. Vai lá, Tiagão. Dá para sair agora? Dá tempo? Eu ia molhar a palavra aqui, mas acabou que eu molho. Pastor, a gente tem planos, mas a última palavra vem de Deus, né? Geralmente a gente começa o episódio com essa pergunta. Mas aprova o Senhor que a gente fizesse essa pergunta agora e tá tudo bem. E a gente vai bater nesse papo, a gente não tem um cronograma para seguir aqui, não. Nem tem hora para ir embora. Tem hora para ir embora, não. O senhor tem um compromisso daqui a pouco, né? Mas hora para ir embora a gente não tem. Brincadeira. Aqui, mas como é que foi o início dessa jornada, da jornada do autor do Reino Invertido? Como é que foi o encontro do Senhor com Jesus? O Senhor já veio de família cristã? Como é que foi esse início? Como foi antes de aceitar Jesus? Fala um pouquinho pra gente aí sobre essa sua trajetória. Então, assim, diz a minha mãe que quando eu nasci, depois de um ano, eu e meu irmão, depois de um ano, meu irmão nasceu com um ano e um mês depois. A gente era bem novinho antes de vir a Petrópolis. A gente começou a passar mal que não parava. E a minha mãe era católica, né? Ela falou que a gente vivesse que Deus teria um propósito com a vida da gente, né? Do jeito dela, mas ela colocou. E a gente viveu. Quase um Samuel, né? Quase um Samuel. E ali, como a gente veio de Minas Gerais, aquela cultura bem do catolicismo, eu fui criado admirando a figura do sacerdote. E aquilo me despertou sempre uma maneira de agradar a Deus. E eu entendi naquela época que o melhor caminho era ser padre. Apesar de tremer na base algumas vezes, né, que eu posso depois explicar isso, sobre esse assunto, né? Então e aí eu entrei num seminário de padre, aqui de Correias. Eu fiquei 2 anos ali dentro, e quando eu percebi, lá dentro do meu 2º ano, eu comecei a olhar que tinham coisas que estavam desalinhadas com a palavra. E aquilo me chamou a atenção, né? As imagens, né? Adorar o Senhor. E eu tentei sanar minhas dúvidas ali dentro, e eu percebi que a coisa ficou pior ainda, né? Pelo menos naquela época que eu vivi. Não quero, né, questionar ou falar como que é hoje, mas eu estou falando assim da minha história, né? E aquilo foi... E aí eu não voltei, saí de férias e não voltei, deixei até acho que tem um cobertor meu até hoje lá, agora eu estou lembrando aqui, né? Eu tenho que pegar lá, você deve estar mais lá não, já foi doado já. Isso lá atrás, em 1984, 85, né? E aí eu desanimei, eu fiquei muito chocado, e aí eu fui para a galera. Eu vivi 2 anos assim. Pensa num camarada perdido no mundão, fui eu, assim, eu bebia muito, e eu sou muito solto, né? Eu normal já sou doido. Eu com um copo de cerveja, ninguém me aguentava, eu já não sabia onde que eu tinha que ir, eu já pulava na piscina com roupa, com tudo. E eu fui me perdendo. Aí eu tive um sonho. Meu tio Adão começou a ir na igreja junto com o Badaró. Badaró foi o nosso evangelista principal aí. Eu acho que o Badaró tem tanta alma que ele ganhou que... Esse é o Edson. O Edson Badaró. Na época a gente falava Badaró, trabalhava marcenaria, né? Isso. Minha família é de marceneiro. E aí, igual Jesus, né? Capitaria, né? Aí, rapaz, eu comecei a ouvir que tinha Cristo. E eu tive um sonho, que eu estava até... A parte do sonho estava bom, que estava numa festa, num prédio muito alto, mas o prédio balançava. E ali começavam a cair todos os meus amigos. E eu ficava pendurado. E eu ouvi uma voz no sonho: o próximo é você. Aí naquela hora ali eu comecei, aí eu fui lá na Assembleia de Deus, lá da igreja, não aceitei Jesus, que eu fiquei um pouco assustado, né, com a manifestação, com o culto. Não tinha um hábito? Não, eu estava acostumado com outro tipo de ritual, né, aquela coisa muito folhetinho, né, programado. Eu falei, Jesus, e ali eu não consegui ficar, mas eu queria ficar lá. E aí eu fiz uma prova com Deus, numa moto que meu irmão tinha. A prova que eu fiz aconteceu, da moto cair, quebrar na reta, a moto caiu do nada,
e quebrou. E a voz falou, podia ter sido você. E aí eu fui visitar uma igreja, porque disseram ali na Batista de Correias, eu vou falar umas coisas aqui que os irmãos me perdoem, mas eu fui para namorar lá, uma namorada, e quando cheguei lá, tinha um teatro e cantou a música Ao Sentir o Mundo ao Meu Redor, não sei se vocês conhecem. Nessa época a igreja, o pastor era o pastor Madison? Era o pastor Madison, mas eu me lembro dele, mas não me lembro dele, não sei se eu me fiz explicar. Falar, né? Mas porque eu só fui para aceitar Jesus lá. O pastor Carnavalho até brinca comigo que eu tenho que ir lá, que eu estou constando no grupo de membros lá da igreja. Aí logo depois eu já fui para a Assembleia de Deus lá para falar que já era cristão. Aí o meu pai tinha me dado uma palavra, quando aí eu fui falar lá em casa, foi o primeiro que eu me converti da família. Eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. Aí eu falei com meu pai, que eu agora era de Jesus. Rapaz, aí tu imagina, sair de um seminário, todo mundo tinha aquela coisa, daquele clichê de falar, né? Meu filho estuda para padre, né? Tem todo aquele glamour, né? Que tinha na época. E quando ele ouviu isso, ele falou, batizar você não batiza, eu vou te amarrar. E a primeira coisa que ele me disse, aí eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi o Espírito Santo falando no meu ouvido, foi ali. Ele olhou e falou assim, a partir de hoje você não é mais meu pai. Não é mais, você não é mais meu filho, eu não sou mais seu pai. Falou assim, a partir de hoje eu não sou mais seu pai. Aí quando ele falou isso, a lágrima brotou assim, eu comecei a cair no chão, aí eu ouvi uma voz falando assim, não foi ele que falou. Aí tipo assim, realmente ele não é mais teu pai, que se foi o diabo que falou, eu era filho do pai da mentira, agora Deus estava selando, né? Aí a lágrima caiu diferente, eu já entendi que não era mais o meu pai que estava falando ali. Aí dali eu comecei a ter muita experiência na igreja, na Ebenezer, lá em cima, falei algumas coisas para vocês aqui, né, nos bastidores, mas ali foi um tempo de milagre. Deus já me usou, naquela época, novo convertido, uma pessoa caiu da escada, eu subindo lá para o alto lá, e caiu rolando, não levantava, eu botei a mão e mandei ela levantar, ela deu um pulo, ficou olhando para mim assustado, eu falei, não foi eu não foi eu não, é Deus, é Deus, é Deus, e ele me olhando assim, eu saí correndo também, não sabia o que fazia, né? Então Deus começou, a gente teve algumas experiências, né? Uma casa do castelo, que uma pessoa, um garoto era acorrentado por conta de opressão maligna, ele arrebentava as correntes, arrebentava a porta, a gente começou a fazer célula ali, esse menino foi liberto, a família foi liberta, então tudo assim, a gente solteiro. E tudo muito acontecendo muito rápido. Aí foi um ano muito intenso ali no ministério, né? Ali que a gente começou, ali teve essa raiz, essa base na Assembleia de Deus ali. Então isso aí foi o ponto aí. Voltando um pouquinho nessa história do senhor, o pai do senhor chegou a ver o senhor como pastor? Então, chegou. Aí logo a relação do batismo também foi outra experiência. Porque eu tinha uma semana na igreja e lá eles me chamaram, a gente foi convidado aí na São José do Rio Preto para assistir um batismo, um evento lá. E nossa igreja foi convidada, a gente foi numa Kombi, lembro até hoje, né? Com alguns da igreja. E aí eu nunca tinha visto aquilo, batismo, para mim era criança, né? Aí tô lá e Deus começou a falar comigo. E aí Deus falou assim, aí eu olhei para Deus e perguntei, pai, eu gostei, queria me batizar, o que eu preciso? Aí eu peguei a Bíblia e abri. Quando eu abri a Bíblia, aí o texto que eu li foi esse aqui. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aí eu falei, Senhor, então é crer. Aí eu fiquei conversando comigo, né, dentro de mim. Eu creio, mas ele já batizou. Se é o Senhor que está falando comigo, o pastor vai falar que tem gente aqui que quer se batizar e vai me levar de volta lá. Pior que eu falei, meu Deus, eu falei logo isso com quem, né? Deus às vezes espera você falar alguma coisa para ele agir, né, na tua vida. Não é ele que vai agir, é você que tem que falar. Aí quando eu falei isso, o pastor falou ali, Deus me revelou agora que tem uma pessoa aqui que disse para ele que se nós voltarmos lá, ela se batiza. Aonde está? Irmão, eu estava lá na frente. Mas foi tão bom que começou a vir pessoas também.
mais de uma. Deus falou que era um, mas eu olhei e tinha mais gente. Aí me deram os parabéns. Eu falei, parabéns, o que eu fiz? Aí lembrei do meu pai, né? Falei, meu pai falou que eu não posso me batizar. Você estava quantos anos mais ou menos nessa época? 19 anos, estava na minha juventude, né? E ali, e você tem ideia, eu fiquei 2 anos sem namorar. Eu não ficava uma semana sem namorar uma pessoa, fiquei 2 anos na seca, né? Acho que fiquei mais, mas aprendi muito com Deus ali e não entendia, né? Por que no mundo fluía tanto e na igreja a dificuldade é maior? Isso é o reino invertido mesmo. Aí, o nome do livro já vinha lá de trás. Aí quando eu fui batizado, assim, daí eu desci, né? Aí aconteceu outro milagre, assim, que eu fiquei espantado, porque eu botei a roupa, entrei na piscina, quando eu saí da água eu estava seco. Eu esquentei de dentro para fora, né? Tive uma visitação de Deus muito forte. E eu tirei a roupa assim, pessoal, tu não quer toalha? Eu falei, não, olha como é, eu tinha muito mais cabelo, né? Ô, Senhor, volta essa época. Aí eu falei, não é possível, gente, eu me sequei, eu fiquei assim. Aí depois eu parei de querer entender essas coisas, né? Falei, não vou entender nada não, mas... Aí o pessoal foi evangelizar aquele dia, interessante discernimento do Beto, né, Adalberto. Ele olhou para mim e falou, não, você tá bem? Eu falei, estou com dor de cabeça, uma dor de cabeça. Ele falou, então tu dorme na Kombi. Aí me deixaram dormindo e eles evangelizaram. E ali eu sabia que Deus estava trabalhando na minha geração, na minha estrutura, na nossa linhagem, né? E dali para lá. E aí depois eu brinco até que eu acho que meu pai até hoje está esperando eu me batizar, que ele não ficou sabendo, né, do batismo. Eu continuei no evangelho, depois minha mãe veio, meu irmão veio, meu pai está frequentando hoje, mas ainda não decidiu. Não decidiu, e até me para aqui, né? A gente quase chora nisso. Mas aí ele veio no culto, eu programei um aniversário surpresa, né? Que era para mim mesmo, mas eu mesmo fazendo, porque aqui na igreja eles nem me contam quando é surpresa, porque eu gosto de anunciar. Aí eu criei um aniversário surpresa e aí ele veio na igreja, chamei um pregador de fora, fiz todo um... Então hoje ele vem, né? Até já teve também, então, mas não decidiu. Mas ele aceitou. Depois que viu que... Aí ele foi aceitando, ele ora, ele teve experiência. Ele já até trabalhou libertação, ele mesmo. Tem coisas assim que Deus faz que a gente é religioso, né? Para acreditar nisso. Isso é uma dúvida pessoal. Ele já pediu para o senhor orar por ele, não? Eu orei, assim, eu fiquei com ele no hospital uma vez que ele se machucou e já pediu sim. Eu acho que lá no hospital orei, eu fiquei junto com ele lá. Depois ele operou a próstata também, aí eu tinha que vigiar para trocar, né? Senão não podia acumular, eu não conseguia dormir. Aí antes ele começou a passar mal, eu orei com ele, pede oração. Lá em casa minha família toda pede. E é legal que a gente tem experiência de curas, né? Aí o ministério, aí dali eu fui para a Igreja Cristã Maranata, fiquei um bom tempo lá, aprendi muito, vivi muita coisa lá dentro. Tive um ministério, né? Em 94 a gente começou numa célula com 12 pessoas e o primeiro culto deu 150, a frequência do culto da manhã era 200, metade eu não conseguia entrar. E assim, a gente começou a viver alguns sinais lá que hoje um dos pastores da Igreja Maranata virou para mim e falou, igual a tua época nunca mais eu vi, nunca teve igual. A gente viveu uma época lá assim de eu apontar dedo assim, trazendo o diabo até lá para libertar, cura uma atrás da outra, profecia de gente que estava grávida, eu falava que era gêmeos, era. Aí foi um ponto de orgulho. Ali foi um ponto assim que o ministério deu, nosso ministério ficou parado por 7 anos, porque uma das libertações o inimigo falou que ia derrubar, e aí foi onde a gente percebeu a falha no sentido de se vangloriar daquilo e tripudiar. Na verdade a gente tem que ter humildade e entender que o advogado é Deus e dizer que o Senhor te repreenda, Satanás, né? Como fez lá o Josué, lá aquela visão, e ali a gente não tinha o conhecimento para sustentar a raiz, né? No primeiro capítulo eu falo um pouco sobre
vai querer levar o livro, né? Eu sou vendedor, já vou vendendo. Tô vendo. Eu falo sobre as coisas abaladas e as inabaláveis para que... As coisas abaladas serão abaladas para que aquelas que não são abaláveis permaneçam de pé, as inabaláveis permaneçam de pé. Então, você é provado na construção que você faz e na fundação. E realmente a gente se perdeu na vaidade. Hoje, quando eu falo do livro, a gente precisa estar atento a não ser conhecido pela imagem de uma postagem de vaidade no Instagram, mas entender que tipo de mensagem eu carrego. É mais importante o que eu falo, o que eu levo a voz, ou o que eu tenho de mensagem, do que ser conhecido por uma vaidade, por algo que... Então, essa época, eu era muito novo, né? Então, de idade, mas também não justifica aquilo que houve em nós na área do orgulho. Aí quando viram que o ministério estava assim, muito explosivo, aí me transferiram. Aí eu fui para Dr. Tosetti. A primeira coisa que eu disse lá, falei para o senhor, se prepara que aqui vai cair inimigo aqui, vai ter movimento, vai ter mover. Aí todo mundo falou, pastor, aqui não acontece não, a gente ora para ficar lá fora. Eu falei, não, mas comigo não tem isso não. E realmente aconteceu uma chuva de avivamento, sinais, e a coisa estava assim, muito forte. Entendeu? Aí daquele momento para lá, dessa vaidade, eu me perdi um pouco em atitudes, em arrogância. Aí, na verdade, eu fui tratado, né, pelos pastores de forma muito certa, me corrigiram. Aí eu mudei, saí da cidade, fui para outro lugar, fiquei lá 7 anos lá, e assim, muita gente falou coisas que absurdas, né, que eu tinha engravidado uma pessoa, e começaram a falar que eu estava com AIDS, e falou, recebi muita maldição de muito crente, Deus vai te pesar a mão. Crente fala isso, pastor? Não sei, não é crente não. Você não é crente não. E aí, assim, são palavras que, glória a Deus, né? Que nenhuma maldição, né? A gente tem que crer nisso. E ali e aí foi um baque numa das palavras, que foi uma pessoa que falou para mim, teu ministério acabou. E eu aceitei aquela palavra porque eu sabia de quem era a pessoa, a relevância que ela tinha. E aquilo me fez parar 5 anos. 5 anos eu fiquei parado. Eu desisti de tudo. E ali a nossa volta foi extraordinária. Extraordinária. Pode falar mais um pouco? Fica à vontade. Não. A volta por quê? Solta a voz, gente. Primeira coisa, assim, né? Deus coloca muitas pessoas diferenciadas. Tem uma pessoa chamada Jocinei. Eu tenho até que fazer um livro novo para detalhar essas histórias. E ele é até da Assembleia de Deus também, mas ele não é pastor, não quer ser, e quando ele fala, me bota para pregar não, que o couro vai comer, porque realmente ele bate firme na religião. E aí eu fiquei tão apegado à minha religiosidade que eu achava que Deus só era Deus na última denominação que eu estava. Então eu usava o nome da denominação dizendo assim, mas lá é desse jeito, mas lá é desse jeito. Até que ele me deu uma palavra e falou assim, não seria o reino? Você está ligado numa igreja denominacional de placa, você está ligado como é no céu. Porque se você tem dificuldade de se adaptar ou de ir para um outro ministério, é porque você pôs naquele ministério um céu que ele não é. Aí Deus começou a tratar comigo. Aí nessa época, em 2004, eu comecei a ouvir Paulo Borges Júnior. 2004. Minha referência também. Aí eu vi uma mensagem dele do direito. E aí aconteceu uma coisa com a gente que me fez voltar. Alguns pontos, esse foi uma pessoa que me ajudou muito. Graças a Deus, nesse tempo eu era aquele cliente domingo, né? Graças a Deus, parece que até ilógico, mas eu vou explicar, né? Porque era os 3 S, salvo, sentado e satisfeito. E na igreja só domingo. E ali... Repete para eu poder entender. Repete. 3 S? Os 3 S. Salvo, sentado e satisfeito. Então, tem crente hoje assim, não tem? Não, hoje não. A turma todo mundo de pé, né? Levando. Então, assim, nesse dia eu me lembro que descendo a serra, né? E a gente prosperou muito, foi doideira.
assim, eu tive tanta palavra de destruição, meu casamento foi uma benção. Depois de... Meu filho nasceu em 2002, isso em 99 eu fui para lá. 2002 nasceu o Felipe. Conheceu a esposa lá ou já saiu daqui com a esposa? Saí daqui com a esposa. A Marisa também foi um milagre de Deus, fazer um parênteses aí nela, porque eu estava com um relacionamento que não fluía, e aí foi quando eu, na porta da igreja, eu orei. Falei, Senhor, se eu tenho uma semana para me dar uma esposa, senão eu desisto. Eu não aguento mais arrumar essas encrencazinhas na minha vida, não. Aí deu uma semana certinho, ela entrou, ela ganhou o prêmio de Miss Elegante em Petrópolis, salto de 11 centímetros, ela já era 5 centímetros mais alta do que eu. Quando chegou aquele espetáculo, assim, até hoje ela é um espetáculo, né? O pessoal sabe. Eu falei, Jesus, aí ele falou assim, é essa. Eu falei, nossa Senhor, o Senhor caprichou, hein? Não mereço tamanha glória. Aí ela brinca até hoje, quando eu conto nas igrejas, né, que Deus me deu ela por uma oração de uma semana, mas botei Deus na parede. Mas não faça isso, gente, não faça isso. Eu fiz na minha ignorância, né? Deu certo. Deu certo, né? Mas nem sempre dá, né? Nem sempre dá. Aí eu sei que... Aí ela fala assim, brincando, né? Ela fala assim, se você tivesse pedido uns 30 dias, Deus arrumaria coisa melhor. Mas com uma semana foi o que Deus conseguiu aí te mandar, né? Então ali foi isso. E ali depois que a gente começou a viver um tempo bom, materialmente falando, né? Carro, eu tinha um Jeep alongado, um carro, uma agência de turismo, uma loja de aventura, que vendia barraca, coisa de alpinismo, eu tinha bike e tinha a minha representada. Então assim, não tinha nada, tinha uma casa, tudo eu prosperei em Cachoeira de Macacu, consegui uma casa, tudo dando certo, mas eu fora da igreja. Parece assim, tudo estava cooperando para que eu nem pudesse voltar. Casa alinhada, o filho. E aí, de repente, eu descendo a serra, eu escutei uma palavra, quando Deus não respeita teu livre-arbítrio. Aí eu falei, caramba, esse cara pregou um negócio desse, falou, Jonas. E falou que não queria. E aí Deus foi tratando até que... Aí ele falou, Deus não desiste de você. Aí aquilo me bateu, eu falei, rapaz... E aí a gente com o Jeep alongado, com coisas lá, mercadorias novas que chegaram, eu voltando para minha casa num lugar chamado Boca do Mato, em Cachoeira de Macacu, um carro desceu desgovernado, o cara bêbado, atravessou na frente do Jeep. Eu tive um acidente com esse Jeep, a Marisa estava, o Felipe estava na frente, o carro estava com muita mercadoria, e ela bateu a cabeça no para-brisa, quebrou o para-brisa com a cabeça, e um dos vidros cortou o olho dela. E ela ficou cheia de sangue, o Felipe machucou, meu filho, e comigo não aconteceu nada. Pensa em nada, o vidro quebrando, as coisas caindo, nem um arranhão, nada. Já 2 vezes assim eu sofro um acidente, quem estava comigo e eu nada. Aí eu vi aquela cena e fiz a oração, Senhor, eu voltei, ainda que seja no desespero, que não tenho orgulho de falar, não, por que você voltou? Porque apertou? Voltei porque apertou mesmo. E ali eu fiz a oração, e ali Deus começou a fazer de novo, porque aí o ministério nasceu, e depois de 2 anos nasceu a Secrim. Porque aí eu corremos lá para o hospital, não tinha como dar ponto, não tinha como tirar o vidro, a gente teve que ir a Nova Friburgo para resolver isso, e gente nos ajudando, né? O outro pegou a mercadoria do carro, deixaram o Jeep, praticamente deu perca total no carro, e ali a gente começou a enfrentar o processo da luta, né? Da dor, e ali o médico tirou o vidro do olho da minha esposa e disse que ela tinha 95% de chance de não enxergar daquele olho. E ali eu falei que estava de volta, já sabia a igreja que eu ia ficar, eu estava indo, que já tinha ido, visitava mesmo, que era domingo, mas eu visitava, tinha visitado uma batista enorme, renovada, e uma igreja menor, chamada Batista Monte Santo, e eu fiquei nessa menor. E aí me perguntaram, lá bate palma, a tua igreja não bate palma, você vai se adaptar? Eu falei, irmão, primeiro eu estou seguindo o Espírito Santo, não estou seguindo o homem. Então não tem a ver com me adaptar, tem a ver eu estar onde Ele quer que eu esteja.
Amém. Aí fui dando a palavra assim, eu vi Deus já me usando. Aí eu subi ao monte e coloquei esse caso diante do Senhor. A cirurgia dela estava marcada na segunda. Quando foi na segunda-feira, o médico foi abrir o tampão para olhar, tinha uma soltura pronta. O olho dela estava costurado. Só que não foi o médico. Costurado. E depois de algum tempo, acho que há uns 5 anos atrás, isso foi em 2004, 5 anos atrás, o médico perguntou: rapaz, que ponto bem dado é esse aqui? Quem foi? Ela falou: o Espírito Santo de Deus. Aí nós começamos a ver milagre em cima de milagre, né? Aí a gente começou, aí eu voltei, né? Aí começaram a me dar a palavra, estava 5 anos sem pregar, isso foi em 99, era 2004, então estava quicando, né, para falar, para orar, e Deus começou a fazer. A gente ficou um tempo ali, aí foi quando eu fui ao Rio de Janeiro, comecei a conhecer uma gama do que Deus está fazendo no mundo, nos Estados Unidos, no Brasil. Aí na época eu fui numa conferência do Silas ali no Rio de Janeiro. Depois de um tempo eu fui no CIMEB em Brasília, e aí eu trouxe para lá uma conferência de sabedoria. Comecei a movimentar, até que o Espírito Santo falou: tem um ministério, tem uma igreja aguardando vocês em outra cidade. Aí eu falei: Marisa, não é aqui não, nós vamos mudar de novo. Ah, não mudo. Aí depois ela falou: não, eu mudo, menos para Petrópolis. Petrópolis não, sabe, às vezes é o que a gente não quer. Pois é. E é o que Deus manda, né? É o que Deus quer. E ali foi muita coisa assim de virada, né? Até para ela, experiência. Aí eu falei para ela: mas como é que você sabe disso? Não, eu vim ministrar numa igreja aqui. Eu até brinco, eu estou brincando com o pessoal que eu estou sentindo uma outra cidade aí que a coisa está fluindo muito lá. Eu não sei não, mas deixa isso para... Tomara que o pessoal da igreja não escute esse podcast na igreja. O Diácono Jean está ouvindo. Tá? Ah, meu Deus do céu. Eu vou levar os dois, o casal. Eu levo o casal comigo. Vai estruturar lá, né? A mídia tem que ir junto, né? Com certeza. Que já tem herdeira para ficar aqui, Vitória. Aí, rapaz, você sabe que aí a gente esteve aqui em Petrópolis e Deus nos usou assim, aí começou a usar muito ela. A minha esposa foi um sinal de Deus assim tremendo para o ministério, porque quando eu voltei, vou rebobinar um pouco aqui a história, em que ela foi curada, ela viu que eu tinha decidido a ficar na igreja, mas ela não. Ela estava afastada junto com o senhor. Ela falou: eu não volto. Ela ia assim, mas não estava decidida, né? Sim. Então a pessoa pensa que por estar indo na igreja ela está decidida. Não está, ela está indo. Criou uma revolta? Criou, estava marcada com o tratamento que a gente teve, com as palavras de maldição, tinha toda aquela... Hoje a área que ela tem autoridade para pregar é cura. Ela ministra cura aqui na igreja, cura interior mesmo, porque ela viveu isso. É uma pessoa... A gente faz encontro com Deus aqui, as 2 palavras mais fortes, que é a libertação e cura, é com ela. Alguém já disse que uma ferida aberta vira ministério, né? Vira ministério. Ferida fechada, ministério aberto. Ferida aberta, ministério fechado. A autoridade está naquilo que você foi curado, né? Aí ela não queria. Aí eu voltei lá no lugar, eu vou para o monte. Até hoje eu oro em monte, né? O pessoal brinca, cabritinho, né? Aí eu subi lá e falei... Chegou lá um profeta, uma pessoa que eu só vi aquele dia, nunca mais vi, estava lá, ele chegou perto de mim e falou: você sofreu um acidente. Aí comecei a chorar, e você veio aqui não buscar por você, buscar pela tua esposa. Ele olhava para mim e falava assim: E eu olhava para ele e falava: fala, miserável. E ele: nossa, ela? Ih, tu vai se assustar, como é que eu vou fazer? Eu falei: Senhor, tu tá falando dela mesmo? Será que é minha esposa mesmo? E realmente eu desci ali, e aí ela perguntou, né? Deus falou? Eu falei: falou. Falou de mim? Eu falei: falou. Já viu aquela pessoa que não vai, mas quer saber das notícias? Tudo, né? Fica até 1h da manhã acordada te esperando. Aí o que ele falou? Ele falou para eu não me preocupar, que ele cuida de você, não sou eu. E para eu continuar seguindo. Isso às vezes é um defeito, né? Porque as pessoas ficam aguardando as outras se decidirem. Então, se Deus falou contigo, vai. E aí ela perguntou: e você? Eu falei: não estou nem aí. Deixei ela mesmo e fui.
até o dia que ela foi convidada para uma reunião de oração das mulheres, e ali ela foi arrebatada. Ela nunca tinha sido arrebatada. Foi arrebatada, batizada no Espírito Santo. Foi um impacto, ela viu lá de cima. Aí eu fiquei tomando conta do Felipe, 2 anos, e o Felipe já tinha deixado ele cair 2 vezes, já tinha chorado, já tinha falado, você não é a mamãe. Aí quando a Marisa volta, que ela abre a porta, e ela vem com aquela expressão, né? Já viu Moisés quando desceu do monte? Eu falei, o rosto brilhando. Você não me avisou que era bom. Eu falei, que isso? Ela lá da porta falou. Aí ela veio e me deu um beijo primeiro. Eu falei, é Deus. Porque é sempre o filho primeiro, né? Aí eu falei, é Deus na terra. Aí ela começou a falar, você não me avisou que era bom. Papapá. Aí a gente começou junto. Aí o ministério foi fluindo, a gente fez o curso, né? A teologia. E aí ali a gente se preparou e veio ali a ordenação. Aí veio a minha primeiro e depois a dela, apesar de eu ter já ficado como um pastor aspirante ali, ungido, né, trabalhando já tinha tomado conta de 2 igrejas. E ali o ministério voltou, mas o ministério voltar era muito bom, mas voltar aqui na terra de Petrópolis, Senhor, menos aqui, né? Muita marca, né? Marca ruim. Aí a gente teve que voltar para cá, para o lugar que Deus queria fazer, e a gente chegou aqui, conheci o Jean na Adonai, fazendo um programa Restaurando Vidas, sem nunca ter assistido esse programa. E a subida para Petrópolis, no dia 1º de janeiro de 2007, eu vim para cá com ela visitar os parentes e Deus nos usou. Aí ela falou para mim, então é Deus. Se é Deus, a gente vai achar uma casa. E ela falou como é que queria a casa. Com piscina, uma casa grande, com 3 quartos, com canil para cachorro, com garagem. E essa casa estava ali, perto ali da chamada Santinha ali do castelo, do lado ali da esquina. E a casa estava alugada. Ela falou, se for Deus, ele vai cair a metade do aluguel. O cara olhou para a gente e falou, amigo, não sei porquê, nunca fiz isso, vocês já concordaram, mas eu vou fazer metade do aluguel. Aí ela fez outra prova, se for ele vai pedir uma carona para ir com a gente até ali embaixo, que ele vai para o Rio. Se for, ele estava lá, aí ele olhou, vocês me dão uma carona? Aí ela é o Gideão. Depois ela fez outra prova. Senhor, eu não tenho caixa e se for para mudar tem que ser tal data. Acho que eram 13 sábado. Aí o cara do caminhão liga, eu só posso fazer a mudança de vocês sábado, dia 13. Aí ela falou, Senhor, e as caixas? Agora o Senhor falou tudo, mas eu não estou preparada. Aí ela correu na cidade, foi numa papelaria, um monte de caixa, o cara nervoso. O que o senhor está agitado? Não, estava aqui falando com Deus. Todo dia eu boto as caixas para fora, ninguém pega, nem uma caixa e bota para dentro. Falei, Senhor, hoje alguém tem que aparecer e você apareceu. Que isso. É muito Deus na vida só, né, Thiago? A gente botou tudo num caminhão. Eu mudei lá para Cachoeira de Macacu, numa Kombi de carroceria, com espaço sobrando. E voltamos num caminhão 608. E a única coisa que eu não consegui trazer foi uma esteira para correr. O resto tudo encaixou, a gente mudou, tudo conforme Deus disse. E isso em 2007, em janeiro. E em março, 4 de março, a gente abriu a igreja ali aqui em Bom Sucesso, há 18 anos atrás. Aí essa é a história da igreja. Rapaz, inclusive essa semana que a gente está gravando o episódio, a igreja acabou de completar 18 anos, né? Como o pastor, acho que ele chegou a falar isso. Falei nisso. Então a gente fez até. Não falou em off, não? Eu não lembro. Eu acho que foi em off. Não conhecemos tanto em off. Então, aí o que aconteceu? Como o aniversário é dia 4 e tinha um lançamento do livro, aí eu programei o evento para dentro do mês. A gente fez 29, 30 e 31 dentro de março, né? Para não fechar esse mês, mas aproveitando também o primeiro livro, né? Então a gente... E os 18 anos você já pode tirar a carteira de motorista. Maior, né? Então acho que Deus já me autorizou a tirar a primeira carteira. Primeira habilitação. Primeiro livro aí, deixar a primeira habilitação. Esse é o primeiro livro do senhor, né? Isso aí. De muitos. Isso aí. Quem conhece o senhor, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de conversar com o senhor. Sempre eu ouvia falar, né?
como o pastor Jefferson falou esse dia, né? Agora meus olhos te contemplam, né? Mas eu sempre ouvi, eu falo para a glória de Deus, né? Muito bem do Senhor, mas principalmente esse pastor que o Senhor é. Verdade. Essa pessoa que ama vidas e, acima de tudo, cuida de vidas, né? Então, mas você quer perguntar? Não, pode ir. Ah, tá. Aí dentro do ministério, aí a gente veio muito rápido para cá e aí eu procurei logo um conselho de pastores, porque lá embaixo em Cachoeiras de Macacu eu fazia parte. E quando eu entrei, eu comecei a ajudar, na época era o pastor Vladimir, e eu fui assumir como secretário na época do Comemp. E depois, em 2010, a gente assumiu ali a presidência. Mas o pastor Vladimir nos orientou a ir numa conferência do Morris Cirulo, lá que aconteceria em Nashville. A gente foi 2 vezes em Nashville e 2 vezes em Orlando, 4 anos seguidos na conferência. Isso também foi um divisor de águas muito grande de ver. A gente criticava muito, eu via muita gente criticar os Estados Unidos, o movimento deles, e eu cheguei lá e eu não vi isso, né? A gente viu gente sair da cadeira de roda e andando, a gente viu milagres, a gente viu testemunhos de ressurreição, um movimento assim de adoração incrível. Nós tomamos conta de um hotel, aí foi uma virada de chave que deu um tema, né? Eu acho que assim, uma coisa que eu sempre vou perguntar para todo mundo: qual que é o tema da tua vida? Se você tem uma mensagem que Deus te entregou, que reflita você, qual seria essa mensagem? Qual seria esse tema? Então a gente começou lá embaixo em Macacu já tinha aberto os horizontes. Quando eu fui no CIMEB, eu vi Marco Antônio Peixoto pregando, vi o Mike Murdock, aquilo já me antenou um pouquinho de ver as experiências que ele estava colocando ali para a gente desse ministério, né? E paralelamente também em 2010, foi 2007 já, foi quando eu conheci o Bispo JB pela televisão. Em 2008 o pastor Vladimir trouxe ele aqui em Petrópolis, como o Mike Murdock também. E em 2011 eu viajei junto com o Bispo JB. Em 2010 viajei com o Bispo JB para Israel. E em janeiro de 2011 a gente foi junto aos Estados Unidos. Ali eu comecei a ver essa trajetória do JB, né? E não sei se vocês foram Israel, né? Mas Israel também é outro divisor de águas, assim, tem algumas experiências aí. E nesse paralelo a gente continuei trabalhando, trabalho ainda, né, na representação de tinta, e é bacana, né, porque há 2 anos atrás tinha um prêmio para 50 representantes em venda e só 2 no Brasil conseguiram. E era para ir para Las Vegas, e um fui eu. Então, assim, Deus faz muita coisa assim, de muito respeito na minha área profissional de progresso. E aí, ao mesmo tempo, a galera, né, o cara é pastor. E ao mesmo tempo a gente está lá cuidando de igreja, vendendo, batendo cota, cuidando de família, fazendo psicanálise e avançando. Então, como diz Paulo, né, quando fala assim: Paulo, você trabalhou mais do que todo mundo, ele fala: não eu, mas a graça, né? Ele reconheceu que a graça te faz acordar cedo, orar, escrever livro, né? Você vai escrever um livro com a agenda tomada. Então a gente vê essa graça aí. Acordar cedo, né? Nós costumamos conversar a respeito, e é muito importante os pastores também ser pastoreado, né? Porque está sempre cuidando das pessoas, mas quem cuida dos pastores? Tiago aqui é pastor, eu não sou pastor, mas Tiago é pastor, eu conheço inúmeros pastores, até o Moisés, né, quando ele falou: não vai ter uma reunião dos pastores da Comemp. Eu falei: onde que vai? Naquele secrinho, pastor Adilson, que é o pastor presidente. Eu achei sensacional um pastor cuidando de pastores. Né? Fala um pouquinho pra gente sobre o que é cuidar dos pastores. É mais difícil do que você pensa, né? É mais complicado. Então, assim, eu vou falar de mim, vou falar assim,
Porque quando eu localizei lá a proposta de uma outra rede chamada Rede Esfera do JB, Bispo JB, é justamente isso aí, a gente ter amigos que a gente possa abrir o coração e ter confronto. E aí você vem para o Comemp, vem Pastor Moisés, a gente tinha, fora isso, Pastor Moisés também tem uma célula só de pastores. Então a ideia é a gente ser ministrado. A gente tem uma reunião onde a gente se encontra para ter uma palavra direcionada para os pastores. E ali a gente é chamado na frente para orar, para chorar, para ter o nosso culto ali. E fora isso a gente tem alguns cafés que tem mais afinidade um com o outro, e aí a gente trata disso. Hoje, assim, tem uma cultura chamada cultura do feedback. É aquele que te fala a casquinha do feijão no dente, né? Então, assim, isso é importante demais. Então a gente trabalha com isso. E eu, desde a época que eu estava já com o pastor Vladimir, a gente era muito ministrado. Até hoje eu me lembro de uma pregação dele sobre a casa de Mica ficará deserta. Mica é aquela que você bota, ele sai da cobertura e ele é nomeado sacerdote por conta própria. E ele levanta idolatria, então ele tem a casa de Mica. Então eu me lembro ali que a gente pode ter muito cuidado em abrir ministério e se auto-levantar, se auto-intitular, sem ter referência e cobertura, sem ter ninguém te apontado. A gente precisa apresentar um candidato, não é só o curso que ele faz, a teologia que ele sabe, mas como é que é a vida dele, quem pode apresentar ele. E ele serviu no ministério, ele deitou água na mão de Elias, ele serviu como Josué, Moisés, como os discípulos que serviram, então ele precisa passar por isso. E tem vários níveis assim, né? Eu vou a Brasília muito, e lá a gente é muito tratado, né? Agora vai ter o Esfera lá, a gente chora, tem o COT, então o JB já coloca pessoas que vão tratar. O Josué Gonçalves falou do nosso relacionamento, do nosso ministério. A gente fala muito assim, sobre fruto ou resultado, né? Noé, que resultado Noé teve? Poderia ter botado uma igreja de 200 pessoas numa arca? Poderia ter botado 1000, mas qual o fruto dele? Ele chegou com a família. Então, fruto foi suficiente para gerar e multiplicar. Então, nada justifica você perder a sua casa. Às vezes, né, o próprio Luiz Hermínio viu isso quando ele, domingo à noite, foi no shopping com o filho. Ele estava perdendo o filho. Vai jogar bola, você prega. Que a noiva é de Jesus. A gente pode estar assumindo uma obrigação em uma coisa muito ligada, como se eu estivesse possuindo uma igreja que não é nossa. Então, assim, esse cuidado, ele vai reparando a gente, e a conversa é muito diferente, porque você está perto, você não pode abrir teu coração para uma ovelha. E a gente cai muito nesse erro. Às vezes você tem uma confiança, você abre, então, entre a gente chama. Eu já vi vários pastores, que não me cabe aqui citar, senão, mas que, como eu também, né, chorei ali algumas vezes. A gente está difícil, eu não estou aguentando levar o fardo. A gente chora junto, ora. Quantas vezes a gente chorou nas reuniões menores e nas maiores também. A gente viu remissão em Petrópolis, coisas assim. Por exemplo, eu fui presidente do conselho, no meio de tantas igrejas expressivas, a minha não era. Isso não impediu de ter trazido diante do trono, ter colocado 60 mil pessoas no parque de exposição, o André Valadão, o Fernando Abrum, o Fernandinho. A gente fez vários eventos, fiz conferência em teatro, conferência com a Zenet de oração. A gente teve uma época aí de 4 anos aí agitado, o pessoal viu muito isso, né? Então, ao mesmo tempo, são coisas que a gente precisa sempre ter amigos, para um segurar um pouco a bola do outro. Então assim, é fundamental. A gente fala assim, ter uma cobertura, ter um pai mesmo para
para te chamar a orelha, né? Eu fiz um discipulado com o JB que para mim marcou. Eu passei 9 dias lá fazendo um outro curso da IFOL com o COT, que era a raiz da depressão. E aí eu falei, poxa, o bispo, o JB, assim, isso eu estou falando de um tempo bem atrás, ele fez algo assim por mim muito diferenciado. Eu bancou um hotel, assim, não tinha nada para oferecer, ele bancou o hotel para mim de 8 dias, almoço e refeição completa. Aí no final eu falei com ele, você queria fazer um discipulado. Aí ele olhou para mim e ele falou, 10 minutos. Eu falei, que isso, bispo? Estou aqui contigo, o senhor vai fazer 10 minutos? Me dá 20. Aí ele, pelo menos, aí ele, não, nem eu nem você, 12. Com 2 minutos eu já tinha terminado. 2 minutos. Ele olhou para mim e falou, você não tem foco. Quem não tem foco não anda. Você precisa ter um foco. Aí falou de muita coisa que eu estava lendo, de muita mexendo aqui, mexendo lá. E aí, aquela hora, ele me derrubou. Me derrubou porque estava numa mesa com uma galera aí bem expressiva, né? Ele não tem isso também, né? E aí, aquela hora ali, o pessoal até achou que eu ia desistir de estar debaixo daquela cobertura. Mas ali eu fiquei oprimido um pouco. Mas entendeu, né? Entendi. Não na hora, né? Assim, acho que ficou 1 horinha depois, eu entendi, né? Tem até uma brincadeirinha que aconteceu que eu faço com os pastores que estavam lá, né? Que ele brinca muito comigo, que eu fiquei endemoniado, né? Que eu travei na cadeira, primeiro eu colei, aí ele fala o nome das entidades lá. Depois eu fui jogar sinuca, eu não errei uma bola, aí já era outro que usa essa área. Aí depois eu fui liberto, né? Aí sabe, a gente aprende, né? E às vezes você olha que é sempre ser tratado de um jeito, mas é esse jeito duro que às vezes vai te acordar. E ali foi muito bom, né? Então, assim, são N situações que acontecem. A gente tem alguns amigos bem chegados, né? Que você pode abrir o teu coração. Então, isso ajuda muito a gente. Só voltar um pouquinho nessa pergunta ainda dentro dessa fala do senhor. Como o Diego acabou de falar, né? É uma pergunta realmente pessoal, uma curiosidade. A gente está tendo o privilégio aqui, a oportunidade de conversar com uma pessoa da qual a nossa geração bebeu muito da geração do senhor, e ainda bebe, né? De homens e mulheres da geração do senhor. Mas dentro dessa pergunta dele de pastor, discipulando pastor, a impressão que pelo menos eu tenho, não sei se o Adiel também tem essa impressão, é que a nossa geração olha para a geração de vocês e para os pastores de hoje em dia também. Parece que muitos deles têm essa dificuldade desse discipulado de pastor. Eu já ouvi muitos pastores falando assim, não, meu pastor é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus. E é mesmo, ninguém está falando para deixar de ser. Mas eu tenho a impressão de que ainda há essa resistência de pastores ser discipulado por pastores. Não sei se o senhor teve também essa visão em algum momento, ainda tem, enfim. Então, quando eu falei de marca de ministério, a nossa marca, ela está ligada ao discipulado. Ela está muito forte. Meu discipulado, assim, eu faço muito discipulado. Tem alguns que correm, né? Teve um irmão que está comigo até hoje, mas ele chegou a querer, numa viagem comigo, ele pediu para sair. Ele falou, pastor, o senhor me deixa aqui, eu vou embora, eu não aguento não. Então eu tenho assim, eu não tive dificuldade pelo fato de que isso para mim é uma chave de sabedoria. O próprio Salomão teve um discipulado de Davi, quando ele pediu sabedoria, a Bíblia fala que o pai instruía ele a pedir sabedoria. Meu filho, procura sabedoria, adquire sabedoria. Então, à medida que você entende que você pode, eu conversando com vocês, eu posso revelar erros que eu cometi, vai evitar que vocês cometam os mesmos erros. Perfeito. Então, esse é um ponto-chave. Lógico, eu acho que tem sentido que você falou, porque muita gente quer caminhar individual, mas não tem, é 2 a 2, é 3, é 4,
Você vê o The Chosen mesmo, né, mostrando o que era os cabeçudos batendo cabeça, mas se ler a Bíblia afinco, você vai entender isso também. Então eu fui criado nesse entendimento de uma cultura. Se você falar assim, o que é o ponto mais importante? Eu vou dizer o Espírito Santo. E ele te discipula. E depois você realmente encontrar um mentor. O próprio Paulo, né? Paulo, ele teve ali Barnabé que apresentou ele, que brigou por ele, que foi buscar ele lá em Tarso. Não tem um Barnabé, então ele teve ele foi discipulado. Então tem assim, toda a história bíblica existiram e existe. Eu vi um livro do Thiago Brunet mesmo, leio bastante, mas ele coloca o próprio pai dele, né? O pai dele, quando houve aquele problema que acusaram ele, que ele não podia cuidar de pastor, porque não tinha igreja, né? Um dos pastores do Rio de Janeiro colocou ele na mídia. Bem famoso, né? Mas assim, bem famoso, e começou a denegrir, e aí ele já estava assim, não sabia o que fazia, se respondia, se arrumava um advogado. Aí o próprio pai dele ligou para ele e falou: filho, estou vendo o movimento aí. Ele falou: pois é, pai, eu não sei o que eu vou fazer. E o pai dele falou: não, senhor, você sabe sim. Você vai lá pedir perdão para ele e pedir para ele que tem mais tempo que você te oriente. Então, qual é a maneira certa? Você vai ter humildade, porque foi isso que eu te ensinei. Então, assim, um grande discipulado que todos nós tivemos foi o nosso pai. Nosso pai, nossa mãe, né? Ou se não teve a oportunidade de ter pai e mãe, você teve alguém que te capturou num princípio. Uma referência para você. Uma referência. E o Cote fala que o bom do discipulado é a emancipação. A gente precisa entender que não é eterno, que você tem que trabalhar para a pessoa não criar aquele vínculo, né? O cara, lógico, vai ter situações que vão perpetuar, mas você tem que liberar. Tem que, entendeu? Tem que liberar. Você tem que estar livre para você decidir. É a Ruth, né? Eu gosto da Noemi com a Ruth. Ó, filha, eu não tenho para te oferecer nada, você está livre. Ela falou: não vou te soltar. Só que quando ela casa, né? Aí ela estava habilitada para ir e para sustentar a sogra. Né? Sustentar a sogra. Isso é benção, né? Então hoje, dentro desse grupo de pessoas... Então, você falou de geração, né? Em geração, o que você olha em geração? O 12 tem a ver com governo. O reino, ele é governo. O reino de Deus, porque domine e governe. José é governo. Então, quando você vê ali em Jairo e o fluxo de sangue da mulher, que era a geração antiga, sim, que estava sangrando seguindo Jesus. E uma geração nova que com 12 anos morreu. Então, uma geração precisando ser ressuscitada e uma geração que precisa ir a Jesus. E a outra que Jesus precisa ir até ela para fazer conexões geracionais. Nesse tempo da conferência do Morris Cirulo, foi para a gente um tempo fabuloso de conexões de gerações. Eu vi pastores lá de 90, de muita idade e novos. E as conexões sendo estabelecidas ali, dentro daquele ministério. E muita coisa eu vi ali dentro. Então esse ponto, assim, é o João Batista, né? Que o ministério de Zacarias era no templo e o de João não era mais no templo. A nova geração era fora. Era outro ambiente. Mas quando ele perde a fala, ele é aberto a fala dele quando ele confessa o nome, né? Que não é ser Zacarias filho, Júnior, né? Seria João. Então aquela geração nova desatou a antiga. Aí tem outra também passagem que explica muito isso, é o Samuel. Uma geração velha que deixou de ouvir Deus, que sabia como Deus ia falar, e uma geração nova que estava ouvindo Deus, mas não sabia o que falar para Deus do que estava ouvindo. A nossa geração é fundamental para entender a maneira de como você tem que responder ao que Deus quer falar com você. Então, é uma coisa antiga conectando. É o menino que tem os pães, mas não sabe o que fazer com os pães. E o André, que já estava mais velhinho, que sabia onde estava o menino, mas que não tinha um milagre para multiplicar. Então, os pães estão na mão da nova geração.
Os milagres na mão de Jesus, a transformação. Mas o levar a Jesus é a nossa geração. Nossa geração que precisa ressuscitar. Para você ter ideia, hoje eu me pus num lugar aqui à frente de adolescentes. Quem é o pastor dos adolescentes? Sou eu, de jovens é o Jean. Aí eu estou cuidando deles. A primeira coisa que eu fiz foi fazer eventos sem pregar nada. Leva para o sítio, vou correr, dancei, joguei bola, caí na água. O problema só meu é que às vezes eu me machuco, mas é raro. Mas, entendeu? Então, assim, você precisa atrair. Aí depois eu comecei a pregar, a falar, mas a gente precisa entender, né? Nós precisamos, né, viver isso aí. Então, essa conexão, por exemplo, eu posso ensinar para uma geração nova muita coisa. Por isso, às vezes, você tem um livro. Você pode trabalhar o metanoia, que é o tema do JB, né? A mudança da mentalidade, neurociência, tecnologia. Então, coisas que a gente hoje conversa. Inteligência artificial. O que os adolescentes, né? Tem adolescente que se matou e você olha, não teve contaminação externa, teve da internet. Então as comunicações que eles têm, uma linguagem hoje é muito diferente. O desafio para a gente hoje é criar filhos, é entender. Então às vezes você faz a igreja para nós. Não, pastor, pintou de preto, na época eu pintei, né? Irmão, a igreja não é para mim, é para a nossa geração que vai chegar. Porque o mundo prepara tudo que eles precisam. Só que a gente dificultou, né, uma adoração livre, uma liberdade, uma conexão. Aí fica, a nossa igreja fica lotada de gente com mais de 30. A gente conhece muita gente, tem um bispo Fabrício, que eu honro muito, que está dentro do Comunidade das Nações de Fortaleza, e lá ele diz que o ministério dele é das ênfases, é como se você equilibrasse as bolinhas no sinal, já viu? Uhum. Ele não tem um ponto. Então, ele fez um apanhado geograficamente com a quantidade em percentual de idade da cidade, até jovens até tantos por cento, idosos. Fez um levantamento. Para ver se a igreja dele, percentualmente falando, pelo número que ele tem, se está equilibrada. Aí ele detectou que no caso dele não tinha idosos. Tinha muita gente, tinha criança, adolescente, jovem, estava legal, adulto, mas o idoso, mais de 60, não tinha. Aí ele convocou um baile mesmo, liberou música do mundo, um baile. Que isso? No acoplado da igreja. Aí quando estava todo mundo lá, ele subiu e deu uma pregação. Daí que todo mundo só chorar, aceitou Jesus. Ele falou, gente, o baile é só hoje. Acabou o baile. Mas a igreja encheu. E aí eles criam outras situações para a turma estar junto. Aí ele falou, você vai se escandalizar, mas eu fiz isso. Ajudou uma comunidade do papel, ele desenvolveu a comunidade com mel e castanha. A renda per capita era, acho que não chegava a R$30, isso por família. Então o pessoal estava passando fome no Nordeste. Eles desenvolveram um mel lá, desenvolveram uma castanha, a renda per capita subiu, né, para R$1.000, acho que era 100. Né? Então a cidade, a comunidade do papel tem um impacto da igreja lá dentro, entendeu? A igreja viu um gap. Então assim, como igreja, né, o JB fala uma frase assim, será que a Ebenezer, a Secrim, se não tiver aqui, ela vai fazer falta? Ou em um mês todo mundo já esqueceu? Será que a gente, se não tiver aí, até quanto tempo a gente será lembrado? Que legado a gente vai deixar? Então, assim, hoje eu olhar, assim, qual é o grito de necessidade de Petrópolis? Então, por isso o Comemp. Então a gente junta a galera, vamos orar para descobrir. E aonde a gente pode entrar para fechar? Então isso tudo mudou muito com o entendimento que a gente precisa apanhar e pegar da nossa cidade. Petrópolis tem o que hoje? Tecnologia avançada na área da aviação. A gente tem referência na comunicação. A gente tem espaço de turismo. Então são áreas que talvez um Daniel com 10x mais dentro de um palácio faça a diferença.
mas se não estiver dentro do palácio. E o segredo para a geração nova é não se contaminar, mas aprender a conviver no palácio para ser 10 vezes melhores. Não orgulho, não, né, algo que o cara está se achando, não. É o que a Bíblia fala de Daniel. A sabedoria dele e a permanência dele, mas ele não se contaminou. É a graça da garça, né? É. Andar na lama sem sujar suas vestes. E se você ficar preso a um gueto, a um mundo, né, você criou algumas coisas ali porque você não viajou, não saiu, entendeu? Não foi a Israel, não foi para Estados Unidos ou até a internet mesmo, né? Não se aproveitou, não leu uma matéria, alguma coisa que avançasse a gente sem perder a essência, né, da verdade da palavra, mas crescendo ali. Ou às vezes nem não foi, não viu a própria comunidade onde você está inserido, né? Muitas das vezes a gente quer ser um tipo de igreja que não é uma igreja que é voltada para aquela comunidade que a gente está. Você cria, por exemplo, tem uma igreja plantada na Vila Rica. A forma de se comunicar tem uma certa diferença, imagino eu, com aquela Tem, né? Na Boa Vista também, Boa está Vista, perto ali verdade. também. A gente tem. Hoje eu vou estar no Boa Vista lá. Mas isso aí tem muito sentido, né? Por exemplo, eu tenho um sonho que eu quero alavancar esse sonho, de fazer um filme. E um filme documentário que mude a história, exemplo, do Vila Rica e do Boa Vista, com uma cultura, acabando com o tráfico, estabelecendo a quadra, mudando uma adoração, pegando em quê? Nas 5 desculpas de Moisés, do chamado, das famílias que você cresce, criado por uma família, com crise na tua identidade, aí você coloca atualizando, né, 2 bairros, um rico, que a gente vive hoje, um lado muito rico e um lado muito pobre, e como que alguém daqui pudesse ser criado com isso aqui, sendo que ele é da outra. E ali você trabalhar isso de maneira documentária, que não só sirva para uma cultura de um filme, mas para transformar uma região. A gente eleva algumas culturas, mas sem... É tudo utopia, fantasia, que mexe com a gente, mas, lógico, muitos são realidades, muitos revivem filmes, né? Mas por que não a gente? Por que não eu? Né? Por que não vocês? Então, assim, acho que é isso. Então, a gente aqui está olhando o Castelo São Manuel, porque é o que está perto. Como eu posso mudar o castelo? Né? Tem as células? Tem. Mas como eu posso, né? A gente começou a trabalhar, eu tenho célula no bairro da Glória, eu vou no bairro da Glória para a célula, tem que abrir vidro, é bem no lugar onde está o ponto mesmo, mas ali não tinha coleta de lixo, não tinha rua. Aí eu falei, não, a nossa célula vai asfaltar essa rua, a nossa célula vai carregar o lixo. Rapidinho a estrada foi tomada, falou, nossa pastor, o senhor só falou, nós nem trabalhamos nisso, mas era a ideia, a gente pintar muro, pintar casa. Por que não a gente? Por que não a igreja? É o primeiro passo, né? Entendeu? A minha esposa, ela dá palestra de sexologia nas escolas, ela já foi chamada. Vamos orientar, por que as meninas não se preservam e está com a quantidade de grávida? Então a gente fala o quê? A gente prega que o mundo não tem jeito, que Jesus está voltando, glória a Deus por isso, né? Eu prego isso também, mas escapando do mundo. Não entendendo o que eu tenho que fazer, qual a minha responsabilidade, né? Porque Apocalipse é cobrado à cidade, ao anjo daquela cidade. Então, assim, e é um discurso bom de eu estar falando aqui, mas a prática disso está aqui no capítulo 1, é a prática, né? Então, isso aí. Pastorzão, no começo do ano, o Tiagão, no nosso estúdio, fez uma pergunta para cada um, qual era o nosso objetivo no ano, né? O que nós queríamos pedir a Deus. E eu deixei claro para o Tiagão que eu queria 2 coisas com Deus. Queria me capacitar mais, estudar, para conhecer mais, ter mais intimidade com Deus. E voltar a ver milagres, como, né, na época do senhor, você falou do pastor Madison, da Igreja Batista. A minha tia foi secretária do pastor Madison na época, eu era garotinho. E a gente via
ouvia-se falar de muitos milagres, né? De cego enxergar, de pessoa de cadeira de roda voltar a andar, e hoje em dia a gente não ouve mais isso. Por quê? Por que Deus não está agindo dessa forma mais? O povo não está tendo fé? O que está acontecendo? Então, eu fiz essa pergunta esse ano para Deus, eu tive 2 respostas, e a gente tem visto hoje, até no ministério, tem relatos de gente curada de câncer, que há 15 dias atrás uma coluna endireitou de uma pessoa. Eu tenho visto, não na proporção que eu já vi, né? Uhum. Como quando você o senhor começou a falar, eu falei, essa época aí é o avivamento? Será que agora não tem mais? Mas assim, quando eu vim para cá em 2007, eu orei para uma senhora que andou. Foi um dos sinais do ministério, e um garotinho falou, que tinha falado com 1 ano e depois com 2 não falava mais. E aí ele voltou a falar, e a senhora já tinha até mais de 70 anos, tinha desenganado pelo médico, tinham me levado lá para eu carregar ela. Eu falei que ela não ia ser carregada não, que ela ia andar. E o pessoal começou a rir, né, criticar. Eu falei, você está brincando? E quando eu cheguei, foi até no castelo. E eu cheguei lá, aí eu falei, a senhora crê que a senhora anda? Ela falou, creio. Aí eu falei, então dá glória a Deus aí, vamos botar ela de pé. Aí queriam trazer cadeira, eu falei, não, ela vai andar. Aí saiu andando e veio. Mas assim, eu vi muito lá nos Estados Unidos, tenho visto aqui na igreja, lógico, eu acho que ainda falta essa proporção maior que tem a ver com a fé, né? Mas as 2 respostas que eu tive, a gente trabalhou um ponto aqui de fé, aí, engraçado, né? Agora lembrei de outra aqui. Teve uma senhora também, no Vila Rica, isso foi assim 1 mês e pouco atrás, impactou todo mundo. O que aconteceu lá deu um grito grande que a vizinhança, o pessoal ficou assustado, porque parecia comemoração de Flamengo, de Brasil, sei lá, pensa no que você imaginar aí, porque essa senhora estava toda torta, ela tinha a gente viu, ela teve o derrame e tudo torto, ela torta já, isso aí há anos já que vem assim, sei lá, 5, 6 anos, e uma das irmãs lá pegou e falou, não, ela vai acertar agora, botou a mão nela e começou a falar, e ela foi se endireitando, o pessoal viu ela se endireitando todinha, a mão que estava assim, sabe aquela mão que não mexe, a mão voltou toda normal, e ela começou a correr, falou, agora você vai correr. Eu falei, não, mas eu não consigo correr, saiu correndo. Aí todo mundo começou, o Wallace estava lá, você pode perguntar ao barbeiro lá, começou a gritar. Até eu perguntei ele na nossa sabatina, né, o que ele tinha visto. Aí ele falou que viu esse milagre recente. Então, assim, a gente está vendo, eu vi coisas no meu filho, milagre nele, na minha esposa. Tenho visto, assim, não dessa proporção. Vi lá nos Estados Unidos, em 2011, 2010, gente levantando mesmo. Essa senhora eu vi levantar. Depois começaram a me levar para orar pelos doentes. Aí eu falei, não, gente, não é isso, comecei a tentar idolatrar, né? Isso aí também eu acho que é um ponto perigoso, muito. Porque você pega, mostra no Face. No ano que essa senhora andou, a igreja do pastor Gerson também, a gente veio junto lá da conferência, um senhor levantou da cadeira de roda lá também. Ainda falei, Gerson, você não vai divulgar? Ele falou, não, essas coisas não, senão isso vai virar uma idolatria. Mas o que eu perguntei que Deus falou, a primeira coisa é que Jesus disse assim, eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Então a gente perdeu a visão do pai. Se você vê o que Deus está fazendo, você segue o caminho dele. Senhor, é para isso, aí você faz. E aquela fé em comum, né? Essa senhora que eu mesmo orei, eu já tinha orado com ela aquele dia. E eu fiz uma oração sem vergonha. Senhor, se tu queres, se tu podes, quem sabe, faça, Senhor. Aí eu falei, pai, se o senhor me der uma chance, eu não vou nem orar, eu vou mandar. Aquele bate-papo que eu falei do batismo, né? Rapaz, na hora a campainha tocou, vamos correr lá, tem que ajudar a carregar. Eu falei, não, agora já chega. Estava assim, determinado, né? Então o primeiro ponto é ver o que Deus vai fazer. O segundo é, às vezes, a gente está querendo a fé do enfermo.
A Bíblia diz que Jesus viu a fé dos 4 que desceram paralítico. Então a gente quer que o enfermo tenha fé. E nós? Então não é a fé dele. Eu conversei com um rapaz que foi muito usado em cura e agora ele voltou a ser usado. Esqueci o nome dele, não sei se é Hernani. Ele é bem conhecido. E eu perguntei para ele, rapaz, como é que... Eu vi, ele veio aqui em Petrópolis, orou, vi céu enxergar, vi gente levantando. Isso em 2010 também. Aí ele fala assim para mim, não, eu estou ali, chamo todo mundo para orar, mas eu fico olhando o semblante. Quando eu vejo que a pessoa tem uma fé, é essa que eu estimulo. Eu só estimulo a fé dela. Jesus falava isso também, a tua fé te curou. Né? Salvou. Tua fé te salvou, tua fé te curou. Então eu acho que aí Deus falou essas duas coisas comigo. Você precisa... Então está alinhado com o Espírito Santo. Né? Então a gente está nessa geração do direito. E que você aprendeu a ser pastor, a pregar, a fazer igreja, a ter a técnica da performance, né? Mas que falta a intimidade do rio, né? Da oração, do tempo com Deus. Hoje não dá para viver sem ter comunhão. Olha o tanto que o próprio Cristo, né? Orava, buscava, né? É um problema de fé. Né? Resumindo. Se a gente pudesse resumir, é isso, né? Tanto dos enfermos, mas principalmente aqueles que estão orando pela cura. Né? Porque, cadê? Então, e eu já vi que eu vejo e estou vendo, nem é muito orar. Você manda, em nome de Jesus. Não tenho nada, levanta. Eu creio que vai chegar e tá... Tem dia que a gente sente muito, a gente teve algumas experiências no ministério que marcou a gente. Que marcou a gente assim, um dos cultos que só cantou um louvor o tempo todo, eu não conseguia ir para o púlpito pregar, nem terminei o culto até hoje. O pessoal parou, antes tinha aí na antiga boate, parava os carros e entravam dentro da igreja, começaram a entrar dentro da igreja. E se a gente faz igual o pessoal fez, né, quando tivesse aberto, gente aceitou Jesus, caía demônio, era uma coisa de doido ali. E Deus tinha falado comigo aquela semana. A gente fez 7 dias andando de Bom Sucesso até lá o Bramil e voltava orando, ungindo a rua durante 7 dias. No último dia, o inimigo falou no meu ouvido, você fez, não vai adiantar nada. Aí eu escutei no outro ouvido de novo a voz do Espírito Santo. A fé é do tamanho de um grão de mostarda. Pode parecer pequeno o que vocês fizeram. Aí domingo foi esse culto glorioso. Amém. Entendeu? Só para dar um socão no inferno. Né? Coisa de doido, né, Tiagão? Você fala que os crentes é tudo doido, é verdade, né? Se você quiser ouvir mais essas histórias, tá aí. Quiser entender como você faz para sair desse mundo aqui, ó, das sombras, das trevas e vir para o mundo das luzes, onde o Pai das Luzes habita, você tem a oportunidade também de descobrir isso através desse livro aqui, ó. Primeiramente através da Palavra de Deus, mas aqui tem muita Palavra de Deus, você pode ter certeza. O Reino Invertido, como a gente falou no início desse episódio, você pode adquirir tanto aqui na Igreja Secrim em Petrópolis, aqui no bairro de Correias, ou no Vila Rica também deve ter, né? Tem lá pessoas que orientam lá, pode falar, Boa Vista. Boa Vista, também escrito Boa Vista. Boa Vista, ou pelo Instagram do Pastor Adilson, @pastoradilsonluiz com Z no final. Tem um link lá na bio que você pode adquirir ou mandar um direct para ele, tá bom? Ó, pastor, sensacional esse papo. Pena que passou rápido, né? Passou muito rápido, a gente ficaria aqui 3 horas. É mesmo? A gente seguraria o senhor aqui só para tudo que o senhor vai falar na Boa Vista hoje, só falar aqui. Tiagão, tenho certeza que tem muito para sair dele ainda. Tem muita coisa para sair. A gente vai marcar
a volta do senhor aqui, pode ter certeza. Segunda temporada. A gente pega o senhor pelo pé de novo. Nem falei bem do livro ainda, né? Tem coisa aqui, mas deixa para a próxima. Mais bênçãos, se o senhor quiser... bem do livro no sentido de estar explorando, mais né? Coisa. Mas também, se o senhor falar tudo também, a pessoa não compra. Já resumiu o livro pra gente. Então eu não falei nada, gente. Eu não falei, na verdade... O senhor falou bastante. A gente vai ter mais oportunidades, se o senhor quiser agora no finalzinho poder falar um pouco mais do livro do senhor, fica à vontade, mas já queríamos agradecer ao senhor. Eu queria agradecer ao senhor em especial por ter aceito o nosso convite, né? E mais uma vez agradecer ao senhor por tudo que o senhor tem feito, a Igreja Secreta tem feito aqui pelo projeto Multiforma. Muito obrigado, que Deus possa continuar abençoando o senhor. Também queria agradecer esse tempo de mesa, foi maravilhoso. Eu costumo falar sempre que a gente aprende demais na mesa, né? Com homens de Deus, a gente aprende demais. Então, muito obrigado. Deus continue abençoando e levando o senhor pelo mundo afora e falando do amor de Deus. Obrigado. Amém, gente. Eu que agradeço também. Vou só deixar então uma frase aqui da paternidade, né? Se você ora a Deus é porque apresenta as suas necessidades, mas se a sua oração é o Pai, você não vai pedir nada. Quando você encontra um Pai, você não pede mais. E às vezes a gente está se relacionando com Deus segundo as necessidades que eu tenho e não se relacionando com o Pai. Então esse é só o começo, né, desse capítulo 6, capítulo 2, que é a paternidade. Muito obrigado, amigo Thiago Nelson. E o meu? Como é que é? Dilon? Esqueci. É o nome diferente. Falar Mardiel. Então, Mardiel Santana, um grande amigo também. A esposa fez 14 cirurgias na cabeça, faleceu, viveu, e tudo da nossa geração. Eu digo assim, Deus está fazendo, gente. Né? Pode ter sinais pequenos, mas existem. E esse camarada, assim, eu vi o que Deus fez e o que Deus está fazendo. A gente tem esse lema aqui na igreja, né? Deus está fazendo. A gente passa isso aí. E é o que a gente está vendo hoje aqui na nossa comunidade. Deus está fazendo, vai fazer muito mais. Deus abençoe vocês. Adorei também, não conhecia assim, né? Apesar desse pouco tempo, né? E que Deus continue levando vocês aí a patamares maiores. E amizades excelentes, né? A níveis maiores. Acho que é o momento da igreja a gente parar de bater cabeça igual pombas, né? E entender que Deus nos fez como águias para alçar voos maiores. Amém. Deus vai fazer coisas grandes na vida de vocês, na vida da cidade. E essa geração nova aí está chegando, Deus vai fazer. Amém. Eu não sei o senhor, mas nós, do Multiformas, já saímos daqui com mais um amigo que é o senhor. Amém. Pode ter certeza. Com certeza. Com certeza, né, Tiagão? É isso, pessoal. Não vou esquecer o Nelson e o Adriel. Tá vendo? Pessoal, muito obrigado por ter ficado até o final. Eu tenho certeza que você foi abençoado por mais esse episódio aí do Multiforma Podcast. Não se esqueça de compartilhar esse link para mais amigos, curtir esse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, que eu tenho certeza que vai abençoar muito mais vidas, tá bom? Beijo grande no seu coração, forte abraço, tá? Obrigado, povo de Deus. Forte abraço, Deus abençoe.